E super boa tarde, meus amores! Que alegria estar aqui com vocês! Sejam todas muito bem-vindas mesmo. Eu sou Dani Caroso, sou especialista em brinquedos criativos e quitebooks feitos em sublimação. Um método, com toda certeza, muito mais vantajoso e muito lucrativo. Pois bem, me apresentando aqui para vocês, para quem não me conhece, né? E já começando a falar aqui dos nossos maravilhosos brinquedos criativos estampados. E eu falei aqui para vocês de lucro, né? Altamente lucrativos. E o tema da minha live de hoje aqui com vocês, um assunto super importante que eu quero falar aqui, deixar muito claro, é trazer para vocês a clareza de que se o que vocês estão produzindo hoje é capaz de entregar para vocês independência financeira. Se o produto que vocês estão trabalhando hoje no artesanato tem o potencial, né, que o produto tem que ter para poder entregar para vocês a tão sonhada independência financeira. Então, essa live de hoje aqui para mim, meninas, é muito importante mesmo, sabe? É uma coisa assim que eu venho falar assim, com o coração transbordando, porque é muito triste eu ver todo santo dia chegando no meu direct, né? Chegando no meu perfil, artesãs vindo conversar comigo, dizendo que estão totalmente insatisfeitas com o artesanato, que já não sabem mais o que fazer para pagar as suas contas através do artesanato, né? Que estão totalmente frustradas. E eu fico muito chateada com isso. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês terem a clareza, né, de que se o produto de vocês pode ou não entregar essa independência financeira para vocês, que é o que toda artesã sonha, tá bom? Então, boa tarde novamente para todo mundo que está chegando. Sejam todas muito bem-vindas mesmo. E eu já vou direto ao ponto aqui da nossa live, porque eu separei aqui, ó, fiz algumas anotações de coisas bem importantes mesmo. Eu sempre me preparo para toda live que eu venho fazer aqui para conversar com vocês. Mas hoje tem coisas assim muito importantes mesmo que eu não posso deixar de citar. Né? Se essa live aqui tem o intuito de mostrar para você se o artesanato, né, que você trabalha hoje tem possibilidade ou não de pagar as suas contas, tem pontos chaves aqui mesmo que eu não posso deixar de falar para você, se o seu produto tem, se o seu artesanato tem esse potencial ou não. Pois bem, né? Os questionamentos assim que eu mais recebo em relação ao artesanato o meu artesanato não me traz resultado, o nicho que eu trabalho está extremamente saturado, isso de todos os nichos, tá? Porque no meu perfil aqui tem artesãs que trabalham com todo tipo de artesanato, porque o meu foco aqui é realmente mostrar para vocês uma possibilidade de trabalho através do artesanato, uma possibilidade de trabalho lucrativo que você possa fazer de dentro da sua casa, assim como eu fiz. Então, o meu perfil, ele atrai essa artesã que quer trabalhar, né, com artesanato, que quer empreender com artesanato. Então, são frases, as seguintes frases que eu ouço, né? Eu até separei aqui, ó. Eu não consigo pagar minhas contas com artesanato. Eu não tenho reconhecimento pelo meu artesanato. A minha família não apoia o artesanato que eu faço. Eu só atendo cliente que vive chorando o preço todo dia para mim daquilo que eu estou fazendo. Eu só atendo cliente que chora e no final acaba não comprando. No meu perfil só chega cliente que acha lindo o meu trabalho, faz elogio, mas na hora de fechar mesmo o pedido, passar lá o cartão, né, pedir o link de pagamento, a pessoa não compra. Eu tô cansada de gastar com um monte de material. Quando eu olho para dentro do meu ateliê, eu tenho material de tudo quanto é tipo de artesanato. Eu já fiz todos os tipos de artesanato. Eu tô infeliz, eu tô frustrada com o artesanato que eu faço. Então, assim, são essas frases clássicas, né? Que eu ouço praticamente todos os dias aqui quando eu estou conversando com vocês. Então,
Eu tenho quase que certeza que a maioria de vocês aí conseguiu se identificar com alguma dessas frases, porque isso é muito natural, isso é muito característico de dentro do artesanato. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, meninas, é que a verdade tem que ser dita. Quase 80% dos artesanatos que nós fazemos, né, vai assim te trazer uma grande dificuldade de você conseguir alcançar a sua independência financeira. Vai te trazer uma grande dificuldade de você conseguir pagar suas contas através desses artesanatos. Eu não estou aqui, de verdade mesmo, para apontar, para te falar: ah, esse tipo de artesanato não dá certo, esse tipo de artesanato aqui não dá certo. Não sou eu que vou chegar a essa conclusão. Com as coisas que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão ter total clareza para identificar se o artesanato que você está trabalhando hoje, se ele tem potencial ou não para fazer com que você viva dele. Mesmo que seja uma renda extra, porque até renda extra esse artesanato tem que te dar dinheiro, porque se for para ter renda extra, tá trabalhando, né, deixando de ter os seus momentos de lazer, né, fazendo ali artesanato, achando que aquilo ali vai complementar a sua renda, e na verdade só tá te atrapalhando, então você tem que tomar cuidado até com a questão do hobby. Aqui no meu perfil, eu falo muito mais para artesãs que querem viver do artesanato, né, que querem pagar suas contas através do artesanato, do que artesãs que levam o artesanato como hobby, né? Então, o hobby, ele é muito bacana, né? Ele desestressa a gente, enfim, o artesanato é maravilhoso para isso. Mas eu acho que a gente pode, inclusive, linkar as duas coisas ali, né? Ter como hobby, né, como aquilo que te traz satisfação, mas também como uma fonte de renda para sua família, para você, para sua casa. Pois bem, meninas, dito tudo isso para vocês, fiquem com a clareza de tudo o que eu for falando aqui para vocês, vocês vão comparando com o que vocês fazem aí no ateliê de vocês. Vão pensando, vão analisando e vão falando assim: será? Ih, o meu artesanato é isso, o meu artesanato é aquilo. No final dessa live, eu acho que vocês já vão poder ter certeza de que o que vocês fazem é um artesanato que vai te trazer renda mesmo, ou se é um artesanato que, infelizmente, vai ter que ficar ali como mais um hobby do que aquele que vai pagar suas contas. Para saber se o artesanato que você faz hoje, ele é capaz de pagar as suas contas ou não, né? Você precisa analisar esses pontos assim, ó. Então, por exemplo, o artesanato que você faz hoje, ele é rápido de fazer? Você faz ele muito rápido? Rápido eu falo é horas, não é dias. Passou de um dia, a gente já começa a ligar a lanterninha, né? Já começa a ligar o pisca, porque se você está levando mais de um dia para fazer um produto, aquele produto ele precisa compensar um dia inteiro de trabalho seu, né? Então, já liga o primeiro alerta. Você está fazendo um produto rápido de fazer? Segundo alerta, esse produto, ele tem margem de lucro, né? Eu vou falar para vocês o que é essa margem de lucro, né? Mas presta atenção nisso. Rápido de fazer, que tenha margem de lucro, que tenha mercado, né? Que tenha potencial de venda. Esse produto, ele tem que ser vendável, né? Não adianta a gente fazer aquele artesanato que só tá ali no nosso coração. Então, a gente precisa analisar o potencial de mercado dele. Uma outra coisa também, esse produto, ele tem benefícios aos olhos do seu cliente, né? Não basta ele ter benefício só para você. Aos olhos das outras pessoas, das demais pessoas, ele tem benefício? Fica o alerta, meninas. Presta atenção no que eu tô falando aqui, porque é com esses itens que eu tô falando que você vai perceber se o seu artesanato é capaz de pagar suas contas ou não. E eu vou trazer mais clareza de algum desses pontos aqui que eu tô falando, que esses, assim, ó, vão explodir a cabeça de vocês. Vocês vão falar assim, meu Deus do céu, agora ferrou, porque o que eu tô fazendo aqui não vai pagar minhas contas. Presta atenção. Outra coisa, né? Falei do lucro, então se esse produto ele te traz ali uma margem de lucro. Se esse produto ele tem beleza, qualidade, se aquilo que ele se vende sozinho, né? Sem você fazer muito esforço. Então, isso é um ponto muito importante também. Outra coisa, né?
um potencial de mercado. Se você não precisa nem fazer muito esforço ali para divulgar e as pessoas já querem comprar. Então, indo, né? Todos esses pontos aqui que eu falei, ó. Tempo de produção, se ele é fácil para você fazer, se ele é vendável, se ele é fácil de você vender, se ele é valorizado pelas pessoas, se ele entrega benefícios, vantagens para o seu cliente, se ele tem qualidade, se o cliente consegue perceber a qualidade daquele item que você está vendendo ali para ele, e se ele tem um grande potencial de mercado, se ele se vende sem você ter que fazer, sem você precisar fazer muito esforço. Dito todos esses pontos, né? Eu espero que conforme eu fui falando aqui, você foi pensando no seu catálogo e analisando mesmo, pensando lá no seu catálogo, né? Pensando nos produtos que você vende, se eles têm a maioria dessas características. Porque se ele não tiver, com toda certeza, dentro do seu ateliê você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Olhem só. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Eu até falei para pegar aqui a luzinha. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é a seguinte. Sobre o lucro. Porque o que mais dói no nosso bolso, que faz ali verdadeiramente a gente ficar mais satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, é saber que aquilo ali está trazendo dinheiro. Se aquilo ali é trabalho, consequência do trabalho é vir o dinheiro, né? Quando a gente está lá no CLT, trabalhando numa empresa, a gente espera que aquilo traga renda para a gente pagar as nossas contas, né? O artesanato é a mesma coisa. Se você está olhando para o seu artesanato como uma fonte de renda, né? Como uma fonte de trabalho, ele tem que te trazer dinheiro e ele tem que te proporcionar pagar as suas contas. Pois bem, se você está esperando que o artesanato pague as suas contas, esse seu artesanato tem que ter margem de lucro. E o que seria a margem de lucro? O que eu vou falar aqui para vocês não está ligada à precificação, mas vocês entenderem o conceito da margem de lucro, de quanto aquilo está trazendo para dentro do seu bolso. Então, eu vou dar aqui o primeiro exemplo. Se você faz um produto aí no seu ateliê, que você vende ele por R$100, vou chutar um valor aqui, R$100. Se você vende esse produto por R$100 e você gastou para produzir esse produto, a gente não está falando de precificação. Eu não vou falar para você tudo que está aqui dentro, se é matéria-prima, se é hora de trabalho, eu não vou falar sobre isso. Mas no total, se você gastou para fazer esse produto R$60 e vendeu ele por 60, quanto é que você ganhou? R$40. Agora veja, se você tiver um produto no seu catálogo que você vende ele por R$100 e você gastou R$30 para fazer, o seu lucro é de quanto? De R$70. Então, existe uma grande diferença entre você estar ganhando 40 e você estar ganhando 70. É praticamente o dobro. Então, você precisa identificar se esse seu produto que você está fazendo aí está te trazendo essa boa margem de lucro, nas devidas proporções que eu estou falando aqui. Então, se você está fazendo um artesanato, que a sua margem de lucro está minúscula, você está tendo um problema. Né? Eu não estou falando aqui para você do conceito lá da precificação, que coloca salário, aí você vê sua margem de lucro. Eu não estou falando da precificação, mas eu estou falando do potencial de lucro que o seu produto te traz, né? Fazendo aquela diferença bem básica, bem simples mesmo, do que você gasta e do quanto você está colocando no bolso. Né? Então, esse produto ele tem que ser vantajoso para você continuar produzindo ele. Então, um dos pontos importantes é a margem de lucro, como eu falei aqui. Porque se você tem, né, um preço, um custo mais baixo ali de produção, você vai ter um preço, você consegue mexer mais no seu preço de venda e chegar num preço de venda mais alto. Então, fica com esse primeiro conceito aí, de ver se o seu produto está te trazendo uma boa margem de lucro, né? Fazendo essa diferença bem básica, porque no final, lá, nós vamos crescendo esse bolão, né? Nós vamos crescendo, fazendo, produzindo, e aí no final a gente junta aquele montante e aquilo ali vai virar a nossa renda. Mas calma, olha só. Outra coisa que eu deixei
muito claro aqui para vocês, porque isso é o que pega, né? Tempo de produção. Eu fiz uma live aqui com vocês, onde eu mostrei o exemplo, fazendo aqui junto com vocês um brinquedinho bem simples. Esse daqui, ó, que é um quebra-cabeça do nome, né? Onde a criança junta as letras e forma o nome dela. Eu fiz uma live com vocês aqui, costurando, batendo papo, falando e blá, 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 blá. Fiz no tempo da live aqui muito rápido. Então, sei lá, eu acho que eu gasto 30 minutos para fazer esse brinquedo. Pois bem, quanto maior o tempo que você leva para produzir alguma coisa, menos você vai produzir no total do mês inteiro, vamos dizer assim. E se você leva muito tempo para produzir algo, significa que você vai ter muito menos produção ali no final do seu mês. E se você tem menos produção no final do seu mês, o que acontece? Você não atinge o quanto você deveria atingir para poder pagar as suas contas. A conta é simples. Então, eu vou fazer um exemplo claro aqui com vocês, que vocês vão perceber. Com valores assim bem arredondados, e aí vai ficar bem claro, bem nítido de vocês entenderem se o que vocês estão com o que vocês estão trabalhando hoje, se vai te dar a possibilidade de poder pagar as suas contas. Oi, Gabi, seja muito bem-vinda, viu? Prazer ter você aqui. Sejam todas muito bem-vindas, todas que estão chegando. É um prazer ter todas vocês aqui e falar sobre, né, essa possibilidade de trabalho através do artesanato, né? Dar clareza para vocês se o artesanato que vocês fazem hoje é capaz de fazer com que você pague suas contas. Isso me deixa muito satisfeita, né? Porque não adianta a gente trabalhar e levar prejuízo. Né? Ninguém aqui está pegando dinheiro em árvore, pelo contrário, o dinheiro é muito suado para chegar no nosso bolso. Então é muito importante a gente ter clareza se o que a gente está fazendo está trazendo prejuízo ou se realmente a gente pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, voltando ao exemplo, ó, se você, dentro do mês, né, a sua capacidade de produção inteira lá dentro do mês é de fazer 10 brinquedos. Vou trazer aqui para os brinquedos para o método tradicional. É aquele onde você recorta as pecinhas por pecinhas, trata o feltro, costura, nananã. Bem diferente do meu método aqui, né? Mas se você faz os brinquedos nesse método, por exemplo, você tem a capacidade de fazer, né? Você consegue produzir 10 brinquedos no mês e você vende esses brinquedos por R$100 cada. Então, se dentro do seu mês inteiro você consegue produzir 10 peças e vende essas mesmas 10 peças por R$100 cada uma, no final do mês, você conseguiu atingir R$1.000. Agora, veja, se nesse mesmo tempo de produção de um mês, você consegue produzir o dobro de brinquedos que você vende pelos mesmos R$100. Então, 20 brinquedos vezes R$100, quanto é que você consegue ganhar? R$2.000, né? Então, o tempo de produção seu é o que influencia literalmente lá no quanto você vai conseguir ganhar no final do mês. Não tem outra forma. Porque normalmente você é uma só no seu ateliê, você ainda não conta com uma funcionária. Então, o tempo de produção é somente o seu. Então, se você consegue produzir 10, você vai ter a venda de 10. Se você consegue produzir 20, você vai ter o lucro, né? O resultado de 20. Né? Então, é essa a real diferença. É o que a maioria das pessoas não falam para vocês, porque o interesse é vender apostila, o interesse é vender curso, o interesse é vender tudo isso, mas não é fazer vocês colocarem dinheiro no bolso. Porque se fosse colocar dinheiro no bolso, estava preocupada em acelerar sua produção, em te trazer meios de divulgação, em te fazer com que você consiga produzir rápido um produto que tenha valor aos olhos do cliente. Então, eu fico falando essas coisas, eu fico bem brava, porque enquanto você estiver fazendo produto que não tem agilidade, você não vai conseguir alcançar a sua meta, independente se isso for
para hobby ou se for para pagar a conta. Se for para pagar a conta, aí é que, né, você tá com o seu problema é bem maior. Porque se você precisar juntar um montante enorme no mês e você está fazendo um produto que você leva 5 dias, você está com um grande problema. Imagina, um livro sensorial, né? Vou pegar aqui o exemplo de um livro. Se você, né, faz lá... Opa, derrubei aqui, não tem problema. Deixa aqui assim. Se você, né... Deixa eu só pegar esse aqui, meninas, senão eu vou passar com a cadeira por cima do meu brinquedo. Aí não, aí eu vou ficar triste se eu passar com a cadeira por cima do meu brinquedo. Pronto. Tenho muito amor por eles, como assim, né? Olha só. Tem casos, né, de alunas minhas. Oi, Ivana! Falando em aluna, chegou a aluna. Mas tem caso, né, de aluna que fazia um livro sensorial como esse. Eu mesma posso falar por mim, né? Não vou nem dar o exemplo de aluna, vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer um livro sensorial como esse aqui, eu levava 5 dias para produzir. Então, se eu levava 5 dias para produzir e vendia ele por 179, eu ganhava 179 em 5 dias. Somente quando eu passei a fazer, né, através da sublimação, através do método estampado, que eu passei a fazer um livro desse em 6 horas. Né? Que hoje as minhas alunas vendem em torno de 180, né? Quase o mesmo valor, vai de 180 a 210. Depende da cidade, do estado, porque a gente sabe que tem diferença no preço do filtro, né? Mas olha a diferença. Olha a grande diferença do tempo de produção. Você fazer uma mesma peça que você fazia em 5 dias, você fazer em 6 horas, digamos, chutando alto, em 8 horas, é muita diferença. Então, é nisso que você tem que estar ligada. Se você não estiver ligada nisso, você vai tomar prejuízo. Vamos fazer uma conta básica aqui, ó. Uma conta bem básica. Oi, Ale! Uma continha bem básica. Tô vendo, deixa eu só responder aqui o comentário. Oi, eu quero saber o que é feltro. Tem como você me mostrar o que é feltro? Quero saber o que é o feltro. Claro! Ó, o feltro, o desenho do Biel tá aqui. O feltro é esse material aqui, ó. Tá? Ele é assim, ó, meio fofinho, ó. E aí, aqui ele tá sem tratamento nenhum, né? Eu uso, inclusive, aqui, ó, da marca Santa Fé, tá? E aí, ele aqui tá sem tratamento nenhum. Aqui, depois, nós fazemos uma estampa. E aí, né, esse mesmo material que você tá vendo aqui se transforma nisso. É esse aqui, ó, o feltro, tá bom? Ao invés de eu usar o feltro de todas essas cores, eu compro somente o feltro branco. E a partir do feltro branco, eu faço esse trabalho aqui, tá bom? É isso. Bom, e aí, meninas, eu quero dar esse exemplo aqui para vocês, que eu acho que é muito importante vocês fazerem essa conta aí na cabeça. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Eu vou deixar... Oiê! Sejam todas muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Meninas, vou dar um exemplo aqui para vocês, que esse exemplo me deixa de cabelo em pé. Olha só, eu dei o meu exemplo para vocês aqui, né? Um livro sensorial que antes eu fazia em 5 dias. Antes, né? Antes. Hoje em dia são 6 horas, eu faço em 6 horas. Mas muitas alunas fazem entre 6 e 8 horas. Tudo vai depender da sua habilidade com costura, do tempo que você faz, enfim, cada uma tem o seu tempo. E eu acho que 8 horas para você ganhar R$200, eu acho que tá bem ok. Você trabalhando de dentro da sua casa, do conforto da sua casa, né, podendo cuidar dos seus filhos, enfim, aí cada um, né, vai saber da sua necessidade, mas eu acho que é muito bacana. Inclusive, eu acho que vale a pena eu falar aqui também, porque eu nunca vendia o livro sozinho, né? Normalmente eu vendia o livro mais um brinquedo. Então, o meu ticket médio, né, o valor de compra que cada cliente fechava comigo sempre era em torno de mais ou menos os R$250. Então, é muito lucrativo mesmo, e essa possibilidade de você vender sempre 2 brinquedos para o mesmo cliente é muito real, porque isso acontecia todos os dias praticamente comigo. Bom, então, trazendo esse exemplo aqui, ó, vamos dizer que esse livro eu vendia ele por R$200, eu vendia ele por 179, mas eu vou arredondar para 200, porque números redondos fica sempre muito mais fácil da gente fazer conta na cabeça, né? Então, bora lá. Se eu levava 5 dias para ganhar R$200, que era o valor do livro,
eu, em 5 dias, ganhava R$ 200, certo? Agora, veja bem, depois que eu passei a fazer no método estampado, né? O mesmo livro que eu levava 5 dias para fazer, eu passei a fazer, vou dar o mesmo tempo ali, 8 horas por dia, né? Então, eu fazia em 8 horas, vou chutar mais alto. Então, se eu fazia um livro por dia, digamos que eu só trabalhasse 8 horas no dia, né? Aí cada uma sabe também o seu tempo de produção. Mas, se eu fazia só um livro por dia, em um dia eu ganhava R$ 200. Diferente do outro método que eu ganhava R$ 200 em 5 dias de trabalho. É muita diferença, gente. Então, veja bem, em um mês de trabalho no outro método, eu poderia ganhar R$ 800. Já no outro, já no método estampado através da sublimação, no mínimo R$ 4.000. A diferença é muito grande, de 800, né, para R$ 4.000. Só falando que eu só vendia um brinquedo, né, fazendo essa conta assim bem básica, comparando com outro produto para tentar fazer uma comparação um pouco mais justa, porque essa comparação é uma coisa assim que deixa a gente até meio sem fôlego quando a gente começa a comparar, né? Mas é para vocês perceberem, faça essa mesma comparação com o produto que vocês vendem. Se você está levando mais de um dia para fazer o seu artesanato e você já chegou à conclusão que se você não tiver pelo menos R$ 2.000 por mês na mão, você não paga as suas contas, você já está tendo um grande problema. E normalmente é sobre isso que a maioria das pessoas não falam, porque não é interessante falar. A partir do momento que você abre o olho e você começa a ver, né, o que estão te falando ali, né, o que é a realidade mesmo, aí você fica em choque, né? Eu vou ler aqui para vocês um comentário, né, e do que eu recebi aqui no meu Insta. E eu acho que é muito importante esse comentário, inclusive, com base nesse comentário, eu falei assim, não, eu acho que se ela tá percebendo isso, né, eu acho que deve ter outras artesãs que estão passando pela mesma situação. Então, eu decidi fazer uma live para trazer números para vocês, para trazer exemplos para vocês, porque ela estava se sentindo frustrada, né? Então, eu vou ler aqui para vocês um comentário que eu recebi hoje, em um dos vídeos que eu publiquei. Olá, tudo bem? Te conheci agora e preciso muito dizer que você é a primeira pessoa que fala a realidade de uma artesã. Todas as outras falam o contrário, que é possível viver de qualquer artesanato. Não é verdade, porque existe o fator tempo de produção. Olha que coisa mais incrível que ela falou aqui. Ela tem plena consciência dessa questão do tempo de produção. Se você levar muito tempo produzindo uma peça, as contas não vão fechar no final do mês, né? E aí ela segue dizendo aqui, ó, uma boneca simples leva 4 horas, enquanto uma boneca personalizada leva quase 2 dias. Assim como você, já experimentei de tudo. E eu já experimentei mesmo, gente. É tudo muito demorado. Tem coisa que eu fiz que eu nem divulguei, porque não quero mais fazer, porque é prejuízo na certa, né? Isso aqui tá no meu Insta, depois se vocês quiserem olhar, uma colega artesã, né, veio comentar aqui no meu perfil, ela chegou no meu perfil recentemente. Ainda estou nessa de fazer de um tudo. Olha só, ela fala aqui, ó, ainda estou nessa de fazer de um tudo. Meninas, fico alerta, isso é um problema, né? É um problema porque quando o cliente chega no seu perfil, ele vai perceber que você não é especialista naquilo que você faz, porque quem faz de tudo não é especialista, né? E segundo, que se você faz de um tudo, você precisa ter todo tipo de material. Quando você tem todo tipo de material, você gasta dinheiro desnecessariamente. Tecido, igual eu falei aqui, né, para a colega que perguntou, o que é feltro? Feltro é esse material que eu transformo nesse. Eu não preciso ter todas essas cores de feltro, gente, né? Eu tenho feltro branco, que se eu quiser fazer azul, igual a cor do olhinho dele aqui, ó, eu faço. Se eu quiser fazer amarelo, eu faço. Se eu quiser fazer, deixa eu abrir aqui para pegar roxinho dos balões, eu faço, né? Se eu quiser fazer um bolo colorido como esse, eu faço. Então, até o branco eu transformo em preto, né?
igual tá aqui. Então, eu faço todas as cores que eu quiser. Eu não preciso ter mais um acúmulo de material. O que mais eu tenho além do feltro, né? Eu tenho fitas, eu tenho botões, materiais baratíssimos, né? E como eu falo também, vocês não precisam ter a prensa térmica para começar a fazer. Mas, meninas, muita atenção. Se vocês estão fazendo de tudo dentro do ateliê de vocês, com toda certeza vocês estão tomando prejuízo. Porque o material, você compra o material para fazer, por exemplo, amigurumi. Depois você faz uma boneca de feltro. Depois você faz um pano de prato. Depois você faz um avental. Se você está fazendo isso no seu ateliê, com toda certeza você não está fazendo girar os materiais que você tem. E aí você está investindo em coisa e está deixando o dinheiro parado. Então, eu até fiz uma recomendação, né? Para essa colega que fez um comentário aqui. Faz um bazarzão, vende tudo e investe em algo que realmente vai te trazer dinheiro. Porque senão você vai viver dando murro em ponta de faca, sua família vai desacreditar de você, vai desacreditar do seu trabalho. Quando você for falar do seu trabalho, as pessoas vão torcer o nariz para você, porque vão falar assim, mais uma coisa aí para lá que não dá dinheiro. Esse seu artesanato não paga nenhuma conta dentro dessa casa. Tem muita artesã que ouve isso. E isso é muito ruim de ouvir. Né? Então, eu recomendo fortemente. Se você tem um monte de material aí, assista essa live aqui com calma. Eu vou deixar essa live salva. Assista essa live com calma. Analise esses pontos que eu falei e perceba se o que você está vendendo no seu ateliê se é capaz de pagar suas contas. Porque se não for, você tem que mudar urgente para ontem. Tempo é dinheiro, né? E aí ela fala assim, ó. Ainda estou nessa, né? Como eu falei aqui para vocês, ainda estou nessa de fazer de tudo, porque assim eu estou sempre com encomendas. Isso é um maior erro, eu acho que a artesã pensa, né? É a forma como a artesã, para mim, na minha opinião, claro, eu não sou dona da verdade, mas eu acho que isso é um jeito muito errado de pensar, porque olha só, para você aceitar uma encomenda, você tem que ir lá e comprar um monte de coisa para aceitar aquela encomenda. E aí depois você vai atender uma outra coisa, você tem que comprar mais um monte de coisa para atender aquela encomenda. Para fazer um livro, se fosse um livro como esse, você ia ter que comprar o feltro verde, você ia ter que comprar o cinza de duas cores, o azul, o amarelo, esse aqui que é um verde piscina, sei lá, azul piscina, entendeu? Então, quando você faz um monte de coisa, você tem que ficar gastando com um monte de material que não vai te trazer nada. Que não vai te trazer retorno. E muitas vezes é pior ainda, porque aquele artesanato que você investiu tempo e dinheiro, você está pagando para trabalhar. Então, isso é muito perigoso, meninas. Quando as pessoas falam assim, o nicho, tem que nichar, tem que ter nicho, vocês têm que tomar cuidado, porque não está falando só da questão de ter nicho para marketing digital, não. É questão de ter nicho para vocês não terem prejuízo, para não darem um tiro no pé. Entendeu? Isso é muito perigoso mesmo, né? Eu não posso deixar de trazer para vocês exemplos da minha experiência como gerente financeira. As empresas, elas não fazem isso. Elas têm um produto, elas têm um mercado, elas têm um nicho, porque aquilo tem um potencial de venda. Foi feito um estudo. Então, um estudo, mais ou menos, né? Que as empresas fazem, que eu trouxe para cá mais que eu trouxe para cá assim, de uma forma assim mais minimalista, vamos dizer assim, né? De uma forma mais simples, são esses pontos que eu falei para vocês no começo da live, que a gente precisa analisar em relação ao nosso produto. Se vocês continuarem fazendo de um tudo, vocês vão continuar tendo um grande problema. Olha só. E aí ela continua falando, né? Mas depois de ver alguns vídeos seus, estou decidida a mudar. Já fiquei muito feliz em ler isso, né? Porque ela já percebeu que fazendo isso não ia ser bom para ela, né? Pois tem muitos itens que não gosto de fazer. Só faço pela dificuldade de falar não a clientes antigos. Meninas, tem uma live, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Insta, eu falando para vocês sobre demitir alguns clientes. É necessário demitir clientes se você quer ter a sua independência financeira. Então, assistam essa live também. É muito importante, né? A gente precisa saber dizer não. Porque se a gente não souber dizer não em alguns momentos, a gente vai se prejudicar, né? E aí,
Recentemente já tinha excluído alguns itens do meu catálogo, mas agora vou excluir todos e ficar com os que eu mais gosto, que são as bonecas e as naninhas personalizadas. Não vou me aventurar nos Quitebooks, porque no método tradicional, o atual, né? Ela colocou assim: não vou me aventurar nos Quitebooks no método tradicional, porque tem que, no método atual, que é o método que eu faço, que tem que investir em maquinário. Mas não tem que investir em maquinário, né? Até respondi aqui para ela, não precisa ter prensa para começar. E se você quiser investir no maquinário, você pode começar tendo um maquinário usado, como eu comecei, e o meu funciona perfeitamente até hoje. Olha que eu já produzi muito nessa minha prensa, né? E o que ela fala aqui também é que estou com muito material para as outras artes que estão encalhados. Olha só o que eu acabei de falar, né? Que gasta num monte de material e fica tudo encalhado. Tenho material para quase todos os tipos de artesanato, para você ter ideia. Só não tenho MDF. Do resto, eu tenho tudo. Obrigada pelos incentivos e parabéns pela determinação, né? E aí, eu respondi para ela aqui, e tem algum momento que ela fala aqui para mim que ela não fez, quer ver, os Quitebooks, ó. Olha só o que ela fala sobre os Quitebooks no método tradicional, né? Que é eu recortando as pecinhas, não é o meu método, é o método tradicional que eu também já fiz, e eu mudei para esse método porque eu não conseguia atingir a quantidade de produção que eu queria atingir fazendo lá no tradicional. Então, ela fala... você pode me dizer como começar sem a prensa, né? Porque ela fica curiosa para saber como que ela pode fazer sem a prensa. E depois ela fala: fiz no método tradicional, entre cortar os moldes, tratar o feltro, etc., desenhar e recortar e costurar. Foram 3 dias depois do feltro seco. Só fiz um e mostrei no WhatsApp e recebi encomendas, 2 encomendas, ela coloca. Recebi, mostrei no WhatsApp e recebi 2 encomendas, mas recusei pela demora. Vai recusar mesmo. Isso aconteceu comigo. Eu todo dia recusava pedido, até eu começar a fazer estampado. Porque estampado, ao invés de eu levar 5 dias, eu levava 6 horas. Aí sim eu comecei a ganhar dinheiro. Aí sim eu consegui ter a mesma renda do que eu tinha, né? Quando eu era gerente, né? Quando eu estava lá no CLT. Então, eu quis ler, né, o comentário delas aqui, dessa seguidora aqui, para vocês perceberem que muitas vezes isso não acontece só com vocês, acontece com várias artesãs. Eu mesma, né, mesmo estando lá no CLT, trabalhando como gerente, se eu for mostrar para vocês o tanto de material que eu tenho aqui, e o artesanato nunca foi minha fonte principal de renda, foi ser depois que eu fui mãe, recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, não pude mais voltar para o mercado para ser gerente, porque eu precisava cuidar do desenvolvimento do meu filho, essa história que vocês que me acompanham aqui há mais tempo já sabem. E aí sim eu fiz o artesanato ser a minha principal fonte de renda, né? Então, tinha potencial de mercado, como eu falei para vocês. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão do potencial de mercado. Mas eu espero mesmo que tenha ficado claro para vocês aqui, que enquanto vocês estiverem fazendo algo que vocês estão levando um tempo enorme para fazer, né? E aquilo está te ocupando todo o seu tempo, e no final das contas você está trocando 6 por meia dúzia, você não vai conseguir pagar suas contas com o seu artesanato. Lembra do exemplo que eu dei? Em um livro, levava 5 dias para fazer, vendia por R$179. Depois que eu passei a fazer através da sublimação, o mesmo livro eu fazia em 6 horas e vendia pelo mesmo valor. Né? Então, existe uma grande diferença entre 6 dias, né? 5 dias, né? Para ser bem justo, eu levava 5 dias e 6 horas de trabalho. E mais, né? Esse mesmo cliente que comprava esse livro, levava um outro brinquedo junto aqui. Um jogo, enfim, né? Um joguinho igual eu mostrei aqui. Então, normalmente a venda era assim, ó, para o mesmo cliente. Né? Porque eu tinha ali, dava ali a possibilidade de parcelamento, enfim, então isso facilitava muito a minha venda, tá? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar aqui para vocês, meninas. Mercado, né? Eu falei para vocês aqui de tempo de produção, porque dependendo desse tempo de produção, é o quanto, né, reflete exatamente quanto é que vocês vão ganhar no final do mês.
Falei aqui para vocês também, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque hoje eu tô sem o microfone de Mames Poderosa aqui, ó. Falei para vocês sobre a margem de lucro, né? Perceber quanto que é que dentro daquela venda ali, quanto é que tá voltando para dentro do teu bolso, né? Você pagou as despesas ali, né? Você pagou os materiais e quanto é que daquele produto tá voltando para dentro do teu bolso. Isso é extremamente importante. E um outro ponto muito importante que eu também quero ressaltar aqui com vocês é o potencial de mercado. O que seria, né, esse potencial de mercado, né? É o público, né? É quem procura aquilo, é para quem você pode vender, né? É para quem você pode mostrar o seu produto e aquela pessoa vai se interessar. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro para vocês, que eu tenho certeza que todo mundo já passou. Saiu de casa sem guarda-chuva. Linda e bela na rua, sem guarda-chuva. E aí, do nada, veio aquela chuva forte, né? E você tá sem guarda-chuva e você ainda vai precisar caminhar um pouco. E aí, tem gente ali, ó, vendendo guarda-chuva na sua frente. O que você vai fazer? Você vai comprar o guarda-chuva, né? Se você tiver a possibilidade de comprar, você vai comprar o guarda-chuva. Agora tá um dia de sol, rachando, aquele sol fervendo, né? Tem gente que gosta de guarda-chuva no sol, mas eu tô falando assim, o que é natural, né? Você comprar o guarda-chuva em dia de chuva. E aí, num dia de sol, não vou nem falar do sol rachando, porque aí se falar do sol rachando, a gente vai até ter vontade de comprar guarda-chuva, porque a gente quer a sombra. Mas num dia normal, sem aquele sol muito quente, né? A gente saiu para passear. Se tiver uma pessoa ali, ó, te oferecendo guarda-chuva, você vai ter a mesma vontade de comprar o guarda-chuva do que se tivesse num dia de chuva muito forte ali, você precisasse se abrigar, abrigar o seu filho, né? Abrigar a sua mãe saindo do médico, do hospital. Mames, falar em Mames, Mames maravilhosa já tá aí, Mames poderosa. Então, imagina, é sobre isso, é sobre ter potencial de venda, né? É a mesma coisa, a mulher tá lá na TPM, né? Doida por um doce. Se aparece um vendedor para ela de brigadeiro ou do doce que ela mais gosta, tá passando ali na frente dela, é a oportunidade, ela vai querer aquilo, né? Então, é a gente trabalhar com um produto que realmente tenha esse potencial, né? Que as pessoas enxerguem valor, que as pessoas enxerguem benefício, que as pessoas queiram comprar aquilo sem você precisar ficar se matando muito para vender. Porque pensa, nós somos apenas uma. Se a gente tem que fazer muito, muito esforço mesmo para vender um produto, vai ser muito ruim, porque ao invés da gente estar produzindo, né, tentando ali fazer, colocar a mão na massa e fazer a gente ficar o tempo todo sofrendo para poder vender aquilo, é muito ruim. Então a gente tem que ter um produto que ajude, que facilite essa questão da venda, né? Então, o que é ter esse potencial de venda? Né? É ter um produto que você pode, por exemplo, um exemplo que eu gostei bastante de dar no evento, né? Que eu fiz na turma passada, né? Do pessoal que entrou no meu curso. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou abrir as inscrições para o evento gratuito também. Mas olha só, vou fazer aqui eu gosto às vezes de desenhar, que fica mais fácil da gente poder ver. Mas olha só, aqui ficou bem claro, né? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta mais grossa aqui. Artesã tem tudo em todo lugar, né? Vou fazer aqui um desenho para vocês verem, vai ficar bem facinho de vocês entenderem isso daqui que eu quero falar. Não reparem no meu desenho, né? Porque a intenção aqui é exemplificar. Mas olhem só, se vocês têm um produto, né? Aqui é um mercado. Você tem a minha pirâmide não ficou das melhores, né? Vou fazer uma pirâmide melhor aqui que eu fiquei com vergonha. Peraí, gente. A pessoa, vocês já são de casa, já estão aqui comigo, né? E chega a gente nova e fala: meu Deus, olha o desenho dessa pessoa, né? Vou fazer aqui, ó. Esse primeiro, aqui é a nossa pirâmide, né? Esse primeiro pontinho aqui, ó, é o potencial de venda, por exemplo, nós aqui que trabalhamos com os brinquedos. O que a gente já pensa, né? Em vender para mãe, porque quando a gente vende para mãe, né? Mãe é muito fácil de vender, né? Mãe quer agradar o filho, mãe já quer desenvolver o filho, então mãe já quer comprar, já quer comprar, já quer comprar.
e é um público muito fácil de vender os brinquedos, né? A gente está falando aqui de potencial de mercado. Então, pega esse exemplo e joga para dentro do seu mercado, tá? Pensa no que você vende, pensa no que você faz. Então, o meu exemplo aqui, os brinquedos criativos, né? Quando a gente pensa em vender brinquedo, a gente já pensa em vender para mãe, porque mãe quer comprar mais fácil, vó, avô, né? Já compra ali mais fácil, pai, né? Então, a gente vai pensar aqui, ó, nesse topozinho da pirâmide que eu fiz aqui para vocês, seriam as mães. Mas que tipo de mães? São as mães que já conhecem, né? Fiz até um Mzinho aqui, ó, tá ao contrário, mas dei um tiquezinho aqui para vocês verem. São as mães que já conhecem os brinquedos criativos. Olhem só. Então, é muito fácil vender para essas mães aqui, né? Porque essas mães, elas já conhecem, né, os nossos brinquedos, né? Essas mães já sabem dos benefícios. Por exemplo, é mãe de uma criança autista. Então, essa mãe já sabe que esse brinquedo vai ser maravilhoso ali para estimular os filhos dela. Aí depois a gente tem numa segunda camada aqui, que são mães que já conhecem os brinquedos, mas nem pensaram na possibilidade de comprar. Então, são mães que já conhecem os brinquedos, mas que não pensaram na possibilidade de comprar ainda. E aí, o que a gente faz? A gente faz anúncio. A gente vai lá e mostra para essas mães aqui, ó, né? A gente mostra para essas mães aqui a possibilidade de ter um brinquedo que vai desenvolver o filho dela. E aí, essa mãe fala, nossa, que legal, né? Mãe, seu filho tá com dificuldade na escola, seu filho tá com dificuldade de interação na escola, seu filho tá com dificuldade de identificar os números, as letras. Mãe, você gostaria de incentivar os seus filhos, né? A começar a ver os números, mostrar os animais, incentivar ele a comer frutas, né? E aí vem lá o joguinho da memória das frutas, que mostra as frutas, crianças que têm dificuldade com as frutas. Aí a gente pega aqui um outro brinquedo. Mãe, seu filho tem dificuldade de escovar os dentes, então vamos incentivar através do brincar. Enfim, dei alguns exemplos aqui. Quando a gente faz um anúncio, né? Ou quando a gente faz um post e a gente mostra para essas mães, às vezes essas mães nem sabiam, né? Elas conhecem os brinquedos, mas elas não sabiam que os brinquedos poderiam ser utilizados dessa forma. Então, ó, pim, já liga ali um alerta na mãe que não conhece, né? Que conhece, mas ela não sabe do potencial, ela não sabe dos benefícios. Pois bem, tem um outro nível de mãe aqui que ela não conhece e ela não sabe dos benefícios. Olha só, já está aumentando aqui a fatia, ó, né? Então, essa mãe que não conhece e que não sabe dos benefícios, a gente vai mostrar para ela também. Então, a gente vai mostrar para ela os benefícios, a gente vai mostrar para ela as vantagens, a gente vai mostrar os brinquedos, porque ela nem sabia que esses brinquedos existiam. Olha, vai olhando o tamanho do potencial de mercado que isso daqui tem. Aí você presta atenção, eu estou falando que você vai poder fazer essa mesma análise para o seu produto. O seu produto te dá essa possibilidade de dividir o mercado dessa forma? O seu produto te dá a possibilidade de você comunicar para o seu cliente que tem tudo, que você pode comunicar o seu produto, né, o que você vende dessa forma aqui? Porque isso daqui é um potencial enorme. Né? E eu contando esse segredo aqui, agora eu já pensei se eu vou deixar essa live salva ou não. Ih, meu Deus do céu. Olha só. Mas calma, eu vou pegar a caneta vermelha, que agora vocês vão ver que o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de brinquedo criativo. Quando a gente fala de brinquedo criativo, é por isso que eu falo, você tem que analisar se o produto que você vende te dá essa possibilidade, né? Olha só, quando a gente fala de brinquedo criativo, presta atenção aqui no que eu vou te mostrar. Tá vendo essa parte da fatia aqui, ó, do triângulo, que é muito maior? Vou pintar ela aqui em vermelhinho, ó. Tá aqui em vermelhinho. Sabe o que significa essa parte do triângulo vermelho aqui, ó? Porque aqui a gente já viu que é a mãe que sabe, que conhece os benefícios. Aqui a gente já viu que são mães que conhecem, mas não sabem dos benefícios. Aqui são mães, apenas mães, nós estamos falando, que não sabem, não conhecem, não viram, nunca viram esses brinquedos e também nem imaginam os benefícios que isso tem. Agora, você sabe o que significa isso aqui embaixo? Isso daqui são psicólogos,
professores, TOs, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, enfim, dentista, cabeleireiro infantil, restaurante infantil. Aonde passar uma criança é essa fatia aqui, ó. E aí é que tá o X da questão. Quando essa fatia aqui você pega e divide da mesma forma onde nós viemos dividindo aqui, então pensa, eu tenho lá uma fono. Eu tenho fonos que já conhecem os brinquedos e sabem dos benefícios. Eu tenho fono que conhecem os brinquedos, mas não sabe que ela pode utilizar esses brinquedos para incentivar, né, os pacientes dela. Eu tenho fono que não conhecem os brinquedos, só conhecem outros tipos de brinquedo e não sabem dos benefícios que pode ter, que inclusive você pode juntar, né, se juntar aí com essa fono e fazer brinquedos bem específicos pro atendimento dela. Aí, né, a gente já viu que a gente vem separando essa pirâmide em todos os potenciais clientes nossos. O seu produto que você faz, o seu artesanato que você faz, te proporciona isso? É nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, se você quer pagar as suas contas através do artesanato, presta atenção em tudo que eu te falei aqui. Porque o seu produto precisa te proporcionar isso daqui, ó. E tem mais. Não para por aí, não. Hoje eu nem ia mostrar isso para vocês, mas aí como eu achei melhor falar um pouquinho. Olha só. Então, essa fatia vermelha aqui, ó, são de todos os profissionais que a gente pode ir incluindo. Quando a gente vem nessa outra fatia aqui embaixo, maior ainda, sabe o que é? Grandes consumidores, né? A gente pode vender o nosso artesanato para grandes consumidores. A gente pode vender o nosso artesanato para bufês, para lojas, para escolas, para clínicas, Mas por que a gente pode fazer isso? No tradicional você não vai conseguir. Porque imagina, recortar esse olhinho aqui, o branco, o azul, né? Aí depois costurar. Aí os dentinhos dele aqui, né? A linguinha dele aqui, costurar dentinho pro dentinho aqui. Aí depois você vai costurar partezinha verde por partezinha da folhinha. No tradicional, meu amor, para vender para grande consumidor, você não vai conseguir, não. Vai ser muito difícil. Agora, no estampado, não, ó. No estampado é vida. Você pode fazer miniatura, vender brinquedo mini. E aí, ó, esse mercado todinho aqui de baixo, ó. Vou até fazer de duas cores, ó. Esse mercado todinho aqui de baixo é só para quem faz brinquedo criativo estampado. Então, a minha missão, né? Porque eu tinha uma missão hoje fazendo aqui essa live. A minha missão mesmo com essa live aqui era dar clareza. Oi, Clau! Boa tarde, Clau! Seja muito bem-vinda. Mas a minha missão com essa live de hoje aqui era realmente dar clareza, né? Para vocês sobre se o seu artesanato pode realmente ou não te proporcionar independência financeira, se o seu artesanato pode ou não te pagar as suas contas, né? Te proporcionar pagar as suas contas. Então, só para a gente resumir aqui, ó, o seu produto precisa ter qualidade, né? Ele precisa ter beleza, ele precisa ter benefício, ele precisa ter vantagem aos olhos do seu cliente. O seu produto precisa te dar uma boa margem de lucro. Então, fora o que você gastou, tá sobrando uma boa margem ali ou você tá pagando para trabalhar? Outra coisa que você tem que ver, potencial de mercado. Será que o seu produto faz com que você atinja todas essas faixas do mercado? Você tem que ficar se matando para chegar pelo menos nessa fase aqui, ó, do mercado. Se você estiver se matando, já não tá bom, você precisa ver outra coisa. Outra coisa também, rapidez, né? Deixar de fazer um produto que você fazia em 5 dias para fazer em 1. Então, são coisas que você precisa, artesã, parar e analisar para ver se isso tá te trazendo o que você tanto precisa ou não, né?
Se isso não acontecer, com toda certeza vai ser muito ruim. Você vai viver frustrada, você vai viver triste, você vai viver angustiada, a sua família vai olhar para o que você faz, não vai valorizar. E assim vai indo, né? E assim vai indo, vai vindo todas aquelas coisas que eu anotei aqui, ó. Não tenho resultado com artesanato, eu não consigo pagar as minhas contas, eu não tenho reconhecimento, eu só atendo cliente que chora o preço, eu só tenho cliente que não compra, eu só tenho cliente que acha lindo, mas no final não compra. Eu gasto com um monte de material, fica tudo encalhado aqui, eu tenho sacolas e mais sacolas, coisas e mais coisas, e tá tudo parado, não me faz dar dinheiro, não me traz retorno. Tô infeliz, tô frustrado, o artesanato não dá dinheiro para ninguém. Aí vem essas frases clássicas mesmo, né? Mas só para a gente finalizar aqui, meninas, eu queria muito dizer para vocês que eu fiz várias coisas no artesanato, né? Você não tá errada de testar, você não tá errada de tentar fazer, né? Mas agora você já sabe, você já tem como pelo menos fazer uma análise do que você faz. E aí sim, né, entender se você tem que seguir nisso ou não, né? Se você está vendo que isso está sendo um tiro no seu pé, né, que você não está alcançando o que você tanto está procurando, você tem que mudar para ontem, né? E eu sei que se você mudar para ontem, as pessoas ainda vão falar para você, de novo, outro artesanato, mas lá vai você gastar dinheiro de novo, eu sei, porque eu investi em bordadeira. Eu investi em bordadeira que não deu certo. Quase acabou com o meu casamento. Entendeu? Porque meu marido falava assim, ih, Dani, tá gastando uma fortuna com esse negócio e tá deixando parada aí o tanto de material que eu já fui buscar em loja, enfim, e tudo parado. Eu posso um dia abrir minhas gavetas ali e mostrar negócio de fazer bolsa, que eu tenho um monte aqui. E eu fui errada de tentar? Não, eu não fui, né? Mas eu já passei assim por muitas coisas que eu posso falar aqui para vocês que vocês não precisam passar mais. Que eu já passei, já sofri e agora vocês não precisam passar mais não, porque eu já passei por tudo isso, né? Então, meus amores, Cláudia, maravilhosa, vi sua solicitação aqui, viu? Você está querendo participar, é? Se estiver querendo participar, eu te chamo aqui, hein? Olha, eu vi uma solicitação aqui. Mas hoje a gente já tá dando nosso tempo aqui, mas amanhã nós vamos ter live, hein, Cláudia? Espero você aqui para a gente falar um pouquinho, falar sobre essa coisa tão incrível que é fazer os brinquedos. Ivana também, se quiser participar amanhã também, para dar um oi aqui para as meninas, falar um pouquinho sobre sua percepção de estar aqui fazendo os brinquedos. Enfim, meus amores, eu acho que é basicamente isso. Amanhã nós temos live novamente, né? Eu acho que vale muito a pena a gente explorar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais aqui, ó, sobre essa pirâmide também, né? Sobre a possibilidade de negócio que é, porque isso daqui é uma coisa muito mais profunda, né? É uma coisa muito mais abrangente do que da forma como eu expliquei aqui para vocês, de uma forma bem rápida, bem resumida mesmo, né? E fica aqui 2 recadinhos bem importantes. Você não precisa ter prensa térmica para começar aqui a fazer os brinquedos criativos estampados, né? E você precisa realmente analisar se o que você faz hoje dentro do artesanato tem a possibilidade de pagar as suas contas, né? Tem a possibilidade de trazer a sua independência financeira e o reconhecimento pelo trabalho que você faz, tá bom? Falo sim! A Ivana tá aqui, ó, prof. Fala um pouco sobre nota fiscal, coisas burocráticas, posso falar. Mas sabe o que acontece, Ivana? São assuntos que eu até evito um pouco de falar. Olha, eu abri o coração aqui para vocês. São assuntos que eu até evito um pouco de falar, porque normalmente a artesã ela não quer muito saber desses assuntos mais burocráticos, né? Então é só quando a artesã tá assim, ó, no seu estágio, né? Tá aí no estágio da Clau também, que já estão ali colocando a mão na massa, né? Que já estão vendo a possibilidade de venda, que já estão vendo a possibilidade de realmente colocar dinheiro no bolso, é que querem saber disso, né? Então, essas coisas assim mais burocráticas, eu estou pensando em gerar um módulo, né, dentro do curso para que vocês tenham um maior suporte nessa questão mais burocrática, assim como vocês têm lá
o proteção jurídica, né, para artesãs. Eu estou pensando também em trazer assim uma coisa mais burocrática para vocês, num módulo bem específico dentro do curso mesmo. Estou buscando alguma coisa para isso, porque eu estou muito focada aqui nos projetos, né? Então, para eu montar alguma coisa mais técnica, como eu já estou um tempinho fora do mercado, né? Eu falo assim, do contábil mesmo, as coisas mudam muito, a legislação muda muito, né? As regras mudam muito. Então, eu estou tentando parceria com alguma profissional que esteja todo dia lidando com isso para trazer as coisas bem fresquinhas para a gente, né? Assim como a parte jurídica, o Rodolfo trouxe, está todo dia, advogado, trabalha com isso o dia inteiro, né? Querendo ou não, eu fiquei muito mais focada na parte de venda, né? E na parte de criação de projetos quando eu passei a viver do artesanato, né? Então, eu preciso cuidar um pouquinho disso com mais carinho ainda para vocês terem ainda mais asas para voar, além do que vocês já têm. Ainda estou sofrendo com esse assunto, triste e difícil, mas não quero desistir. Não quer e nem vai, Ivana, porque você é uma profissional com muito potencial e você fazer as notas fiscais, emitir notas fiscais, vai te dar ainda mais possibilidade de aumentar suas vendas, né? Profissionalizar ainda mais o seu ateliê. Então, não vamos desistir disso, não. A gente vai acertar tudo isso. Meus amores, vou começar encerrando aqui pelo Insta, como eu sempre faço, agradecendo muito. É sempre um prazer para mim poder falar dessa oportunidade de negócio, poder falar dos brinquedos criativos, porque para mim, sim, na minha opinião, os brinquedos criativos estampados são, sim, uma excelente fonte de negócio, uma excelente fonte de trabalho, né? Eu tenho a minha experiência toda dentro do CLT como gerente, né? Gerenciando o negócio de outras pessoas, então eu posso sim falar com propriedade. Já fui auditora contábil durante muitos anos também, então eu posso sim falar com propriedade que os brinquedos criativos, fazendo aqui, ó, no método estampado, são sim um grande potencial de negócio, de trabalho para quem quer trabalhar de dentro de casa, né? Quer ter uma renda média aí entre 5 salários mínimos, né? De 3 a 5 salários mínimos, eu acho que é super ok, tá bom? Então, eu quero muito agradecer aqui sua presença, quero muito agradecer sua disponibilidade de estar aqui, entregar o seu tempo, buscar conhecimento, buscar melhorar o seu negócio. E pode acreditar, acredite sim no potencial do artesanato, mas você precisa estar sim dentro do artesanato que te possibilita o que você deseja, né? Então, se o seu desejo é pagar as suas contas, né? Conseguir ter a sua independência financeira, você precisa estar dentro de um artesanato que vai te proporcionar isso. Como eu falei no meio aqui da nossa live, a grande maioria dos artesanatos não tem possibilidade de te proporcionar isso, pelo tempo, pela demora, pelo mercado, pelas vantagens. O cliente compra vantagem, né? Então, voltando lá ao exemplo do mercado, ó, seu artesanato tem tudo isso daqui, ó, no mercado. Se ele não tiver, vai ficar difícil você alcançar sua independência financeira através dele, né? Então, quero muito agradecer mesmo, de verdade, contem comigo. Ficaram com qualquer dúvida, meu direct está lá, né? Minha caixinha de pergunta que eu sempre deixo aqui também depois das nossas lives. Vai ser sempre um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Beijo enorme, fiquem todas com Deus, que Deus abençoe infinitamente a vida de todas vocês. Um beijo. E YouTube, fique aí que eu vou dar tchau para vocês também. Eu gosto porque, como eu estou em duas câmeras, né? Às vezes eu olho para uma, às vezes eu olho para outra, mas na hora de me despedir e pedir para que Deus abençoe muito a vida de vocês, eu gosto de olhar na câmera específico para falar com você que está aí do outro lado, junto comigo aqui, dividindo as experiências, né? Tentando buscar, sim, uma fonte de renda, uma fonte de trabalho. E é o que eu falo, meninas, acreditem no potencial daquilo que vocês fazem. Principalmente mesmo, acreditem no potencial que vocês têm. Porque muitas vezes as pessoas estão em volta o tempo todo falando que você não pode, que você não é capaz, que você já passou da idade, que você não tem habilidade com isso, que esse negócio não dá dinheiro. Às vezes o que você está fazendo não vai realmente fazer com que você chegue aonde que você chegue aonde você quer, né?
Mas, às vezes, aquele artesanato pode proporcionar o que outra pessoa quer. Então, é entender o que você quer, o que você precisa, quais são as suas contas, o que você precisa pagar através do seu artesanato e fazer essas análises, né? Fazer realmente olhar com um pouquinho mais de carinho para aquilo que você está fazendo e entender se isso vai te proporcionar chegar onde você quer ou não. Não tem outro jeito. Né? As empresas fazem isso, o mercado faz isso, todo mundo faz isso, e no artesanato não é diferente. O artesanato é um trabalho como qualquer outro, que exige dedicação, disciplina, amor, né? Amor a gente tem muito, mas o restante a gente às vezes precisa correr um pouquinho atrás, ter um pouquinho mais de disciplina, querer aprender coisas, né? Igual a Ivana falou aí, que não é, que a gente sabe que não é tão legal, mas a Ivana tá aí, ó, falando que precisa aprender isso, né? Porque ela entendeu que isso é importante para o negócio dela. Tá bom, meus amores? Então, ó, fiquem todas com Deus, que Deus abençoe infinitamente a vida de cada uma de vocês com muita prosperidade. Acreditem no potencial do artesanato e tudo que ele pode proporcionar para você e para sua família. Eu acredito muito, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus. Wilza, obrigado por estar aqui, viu? Beijo, beijo enorme, meus amores. Fiquem todas com Deus. Beijão.